Bom dia, eu sou o professor Jorge Arison Ferreira de Carvalho e iniciaremos a partir de agora uma série de aulas com o título Domínio e Processo de Enfermagem. Nós vamos assim aprender de maneira prática como utilizar os manuais NANDA, NIC, NOC e a CIP. Antes de mais nada, só para frisar, estamos embasados na resolução do COFEN, Conselho Federal de Enfermagem, número 736 de 2024. Né? Houve algumas mudanças no processo de enfermagem, então estamos aqui adaptados a essa nova resolução. Outra informação importante é que partiremos do diagnóstico de enfermagem, ou seja, do NANDA para frente. Não vamos trabalhar aqui nessa série de aulas com exame físico e nem com coleta de dados. Então vamos lá, o que vamos aprender nessa série de aulas? O que é o NANDA, como utilizamos o NANDA, para que ele serve dentro do processo, da mesma forma o que é o NIC, o que é o NOC, o que é a CIP e como esses manuais trabalham juntos para conseguirmos montar o processo de enfermagem. A dúvida mais comum que sempre aparece entre os profissionais de enfermagem e acadêmicos de enfermagem é se a NANDA, o NIC, o NOC e a CIP têm a mesma função na construção desse processo. E a resposta é óbvia, não, cada um vem para responder uma pergunta diferente e montar aí uma base bem concatenada de como esse processo é organizado em função do paciente. Então, cada um responde uma pergunta diferente dentro do processo. E todos eles são de condição sine qua non. É impossível realizarmos o processo de enfermagem sem pelo menos não utilizarmos a NANDA, o NIC e o NOC. O CIP também pode entrar, só que o CIP é mais uma classificação internacional. Bom, imaginemos a seguinte situação. Você está diante de um paciente com diarreia, uma diarreia grave. Então, o diagnóstico de enfermagem, que é diferente do diagnóstico médico, o diagnóstico de enfermagem aqui, para esse paciente aqui, hipoteticamente falando, é diarreia. Qual que é a pergunta principal? Qual é o diagnóstico de enfermagem para esse seu paciente? Já sabemos, diarreia. Então, a finalidade aqui, a função do NANDA é padronizar esse diagnóstico voltado para a enfermagem, para montarmos o processo de enfermagem. Nós sabemos que o NOC ele é um manual utilizado logo depois da NANDA, ou seja, você descobriu aqui o diagnóstico. Qual que é a sua finalidade agora, após descobrir o diagnóstico? É utilizar o NOC, que ele tem duas funções distintas dentro do processo. O NOC ele significa Nursing Outcomes Classification, ou seja, classificação dos resultados e objetivos de enfermagem. Então, no NOC, o que nós vamos encontrar? Qual que é a intensidade desse nosso diagnóstico? Então, vamos imaginar que é diarreia. O nosso paciente está com diarreia. Como é que está essa diarreia? Ela está grave, substancial, moderada, leve ou nenhuma? Suponhamos que o nosso paciente está com a diarreia severa, grave. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Tirar o nosso paciente de uma diarreia grave e levar ele para nenhuma. Como é que alcançaremos esse objetivo? Através das nossas prescrições, das nossas intervenções. É prerrogativa do enfermeiro prescrever, realizar as intervenções, prescrever as intervenções. Para prescrevermos as intervenções, nós utilizaremos o manual NIC. O que quer dizer o NIC? Nursing Intervention Classification, classificação das intervenções de enfermagem. O que o enfermeiro deve fazer? Fazer essas prescrições. Para quê? Para que consigamos tirar o paciente de uma diarreia severa, grave, e levarmos ele para nenhuma diarreia. Então, e padronizarmos também essas intervenções, de sorte que as intervenções que utilizamos aqui no Centro-Oeste não seja diferente das intervenções utilizadas no Norte do Brasil. E que a mesma linguagem de enfermagem seja praticada no Brasil, no Paraguai, na Bolívia e assim consecutivamente. Depois de fazermos assim, prescrevermos, colocarmos as nossas intervenções no nosso plano de cuidado, nós vamos voltar para o NOC para quê? Para observarmos se conseguimos o resultado, ou seja, após as intervenções, conseguimos tirar nosso paciente de uma diarreia severa para nenhuma? Se sim, a nossa prescrição, as nossas intervenções foram corretas, conseguimos mudar, chegamos ao resultado que nós estávamos almejando.
E também outra função, claro, do NIC é padronizarmos do NOC, é padronizarmos esse resultado de enfermagem. E onde que entra o CIP? O que é a CIP? CIP quer dizer Classificação Internacional da Prática de Enfermagem. A partir de agora, nós também trabalharemos junto com a NANDA, NOC, NIC, NOC também a CIP. Por quê? Porque a finalidade aqui, até para dar autonomia para o profissional de enfermagem, é fazer essa linguagem ser padronizada de uma escala internacional. De sorte que o mesmo plano de cuidado, o mesmo processo de enfermagem que seja executado aqui no Brasil, seja executado também nos Estados Unidos, que a linguagem seja a mesma, não só aqui no continente americano, como no continente europeu, asiático e assim consecutivamente. Então, bom, o CIP visa registrar essas práticas de enfermagem, só que de uma maneira internacional. A terminologia é uma prática internacional. Então, o foco sempre vai ser, tudo se concatena, o foco sempre vai ser no paciente. Depois de realizarmos as coletas de dados, o exame físico geral específico, encontrarmos o diagnóstico, realizarmos aí o objetivo, né? Diarreia, no caso, qual que é o nosso objetivo? Mensurar essa diarreia, no nosso caso hipotético grave. O que nós almejamos? Tirarmos o nosso paciente do grave e levarmos para o nenhuma. Como é que nós conseguimos alcançar esse resultado, esse objetivo, através das intervenções? Voltamos de novo para o NOC para vermos se nosso resultado foi alcançado. E padronizamos essa linguagem de uma linguagem internacional, utilizando então a CIP. Então, resumo da aula. Observamos para que é importante, né, utilizarmos o NANDA no processo de enfermagem, o NOC como objetivo, o NIC como intervenção, o NOC mais uma vez como resultado e uma linguagem internacional padronizada utilizando a CIP. Assim, então, teremos a partir de agora umas 100 aulas voltadas para a montagem do processo de enfermagem partindo do NANDA até chegarmos ao CIP. Vamos utilizar, então, basicamente uns 100 diagnósticos diferentes colhidos, retirados do NANDA. E a partir desse diagnóstico, em diferentes domínios, nós vamos assim montar nosso plano de cuidado, nosso processo de enfermagem em uma linguagem concatenada, não só a nível nacional, como também a nível continental, como a nível internacional cosmopolita. Então, conto com vocês para deixar o like no vídeo, divulgar esse vídeo para acadêmicos de enfermagem, para profissionais de enfermagem, e se inscreva no nosso canal. A partir de agora, então, vamos mergulhar no processo de enfermagem, sobre a nova resolução aí, do COFEN. Espero que vocês aproveitem essas aulas. Obrigado.